Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vem a esse nosso querido e humilde canal ABC da Ciência Espírita para buscar ali desanuviar-lhe as dúvidas acerca de alguns princípios doutrinários relativos ao entendimento das condições espirituais que afetam os mecanismos materiais. Não é um canal pretensioso, mas é pretensiosa a nossa vontade de que possamos, dentro dos patrimônios de conhecimento que nós nos cercamos, que possamos alcançar os benefícios espirituais de entendimento e de reflexões e que, sobretudo, possamos despertar em ti as possibilidades e as potências futuras de maior crescimento no campo da realização aqui na Terra, dos benefícios espirituais e divinos, a realização da sua potência máxima com espírito encarnado, desfraudando novos alicerces intelectuais e, sobretudo, morais, conjugados com a boa nova amável da palavra de nosso Cristo. Bem-vindo hoje, dia 30 de julho de 2023. E é assim que abrimos a palavra do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo seu amado benfeitor Emmanuel. A lição é 53, paz. Dissereis, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Porque não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Meus queridos, como vem mais adiante dizer Emmanuel, trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Encontre em ti, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz que debalde buscas nas situações aflitivas de determinados programas,
ou de determinadas palestras, mas quando no exercício, às vezes pueril das palavras, no jogo das ideias, essas pessoas constroem programas ou palestras distanciadas de uma paz em si mesma. Então, o nosso canal, ele de certa forma busca trazer a você os elementos necessários também para que tu possa buscar a paz. Mas a paz através de quê também? Através do estudo fecundo, da troca fecunda de ideias, da busca incessante de entender os mecanismos da maravilhosa obra divina, da maravilhosa obra celestial de organização do nosso espírito e que forma as injunções e as motivações pelas quais precisamos vencer com o nosso estudo. Bem-vindo mais uma vez a mais um dia, a mais um capítulo nessa pequena história do ABC da ciência espírita. Então, meus amigos, nós, nesse capítulo, o episódio 27, nós buscamos aqui entender mais, na terceira parte, um pouco mais de como se forma esse corpo espiritual. E aí você pode se perguntar, se fazer essa pergunta em que nós começamos. Como o espírito, por meio do seu corpo espiritual, como nós vimos nos capítulos precedentes, que é o corpo verdadeiro. Mas como que esse corpo espiritual, então, ele preside as nossas funções orgânicas essenciais e indispensáveis à nossa vida material? Como que acontece isso? Vamos ver? Então, primeiro, a gente vai buscar a base desses estudos lá no livro Evolução em Dois Mundos, do nosso querido André Luiz. Em primeiro, o que André Luiz nos coloca de frente, né? Como nos coloca de frente lá no seu capítulo 1, sobre o fluido cósmico, que nós estamos em plena assimilação das funções ou do poder divino através de uma relação de cocriação em plano menor. Ou seja, ele explica um pouquinho antes que na formação dessa constelação estelar do universo existe aqueles co-criadores em plano maior que estão aí na elevação de Jesus Cristo, comandando e organizando o nascimento e a expansão do universo em relação co-criadora com Deus. E nós, aqui pequenos, estamos também numa relação de cocriação em plano menor. Porque, de acordo com nossas inteligências, diz então André Luiz, que ombreio conosco utiliza o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físio-psicossomático em que se exprime, ocunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Ora, nós já falamos em capítulos anteriores que a fórmula humana, como, se não me falha a memória, está lá na pergunta 610 do Livro dos Espíritos, é a forma dos seres que Deus escolheu para que possam conhecê-lo. Então, a forma humana, ela é única em todo o universo. Mas o que acontece então? Nós, como espírito, como já foi explicado, assimilamos o que?
através da nossa energia espiritual, os corpúsculos da matéria, ou seja, que matéria é essa? Do fluido cósmico universal do planeta, como nós já vimos anteriormente, não é isso? Formando então o que? O nosso corpo. Então, olha bem isso, que fantástico, que maravilhoso. Deus não simplesmente ele vai e cria o nosso corpo assim, como aqueles mágicos. Não, ele nos deixa que sejamos nós partícipe da sua criação através da nossa inteligência, da nossa evolução, que sejamos capazes então de buscar os elementos cósmicos da matéria cósmica, do fluido cósmico universal do planeta para formar o nosso corpo espiritual. E aí diz lá, André Luiz, lá no capítulo 2, na página 18, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação, demonstrando ali o encadeamento que existe entre a nossa estrutura mental organizada com a capacidade que nós adquirimos em patrimônios existenciais, as condições para organizarmos em grau de perfeição adequada a cada planeta a estrutura, o molde do nosso corpo físico, que é o nosso corpo espiritual. E continua André Luiz, do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, ou seja, o corpo espiritual, após o nosso desenlace desse corpo físico, ele primeiro, com a sua natureza, o que? Eletromagnética. Ele possui todos o que? A própria estrutura do nosso corpo, mas modificada onde? Nos campos genésicos, não é isso? Ou seja, aqueles da formação da nossa vida, né, sexuais e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da nossa mente, ou seja, de acordo com o padrão ou estágio em que se situa a nossa mente, ou seja, nas viciações, podendo traduzir em malformações no aparelho, nos nossos aparelhos físicos, sejam eles genéticos ou nutritivos, não é isso? Como carregamos isso após o desenlace para o mundo espiritual? Ou seja, porque o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, ele é retrato da nossa mente, que forma então o que? A sua estrutura eletromagnética, de acordo com o padrão em que a nossa mente se encontra.
E aí nós vamos encontrar essa estrutura eletromagnética, que é o corpo espiritual, sendo organizada em 7 centros de força, que são as nossas pequenas usinas de força. Isso está lá no capítulo 2, né, sobre o corpo espiritual, lá na página 19. Então, André Luiz nos fala do centro coronário, o centro cerebral. Nós encontramos em muitas literaturas, né, esse centro de força cerebral escrito como centro de força frontal. Não está totalmente errado, né? Mas queremos destacar aqui e somos compelidos a identificar que essa denominação frontal era deriva lá da visão hindu, chakra, mas que também chakra frontal, né? Mas que também é naturalmente um grande patrimônio de aquisição dos nossos irmãos hindus que aqui renasceram, como nós já vimos, né, exilados de capela, e que trouxeram esse poderoso conhecimento lá da sua vida pregressa espiritual. Então, mas André Luiz identifica como, na realidade, o centro cerebral. O centro laríngeo, o centro cardíaco, o centro esplênico, o centro gástrico e o centro genésico. Então, diz ele, é assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, aqui, na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Ou seja, o centro coronário, que está no nosso corpo, a gente está vendo aqui uma forma, tá certo? Mas vamos entender que essa forma aqui, embora bem materializada, é do corpo espiritual, né? Estão localizando aqui onde se encontra o corpo espiritual. O corpo espiritual, tá certo? Que reveste o espírito. Então, esses centros de força não estão no corpo físico. Eles estão no corpo espiritual. É comum entendermos, ouvirmos, queridos amigos, dizerem que nosso centro coronário, nosso centro frontal, laríngeo, cardíaco, né? Esplênico, gástrico e genésico, aqui embaixo, nossa região sexual, são centros de força do nosso corpo. Mas não, são centros de força do nosso corpo espiritual. Isso é importante discernir. E o centro coronário, o centro maravilhoso, é o centro, então, que estabelece o conjunto de orientação de toda a nossa formação e estabelece o quê? A organização e a vida da consciência do espírito e a sua relação com o quê? Com o que ele chama aqui correspondente ao abrigo planetário. Ou seja, é a nossa capacidade, então, de expandir e de nos conectar com os círculos espirituais com que nós estamos ligados pela nossa evolução. Portanto, já na página 21, André Luiz nos diz: são os centros vitais, fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, ou seja, do espírito, imprime às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso.
Então, nós temos um conjunto de células, tá certo? Formadas, e aí é cada centro de força desse no corpo espiritual que vai imprimir nas células, então, do corpo físico aquele impulso, aquela energia para que a célula se especialize naquela funcionalidade determinada no nosso corpo físico. Entendeu isso? Então, na verdade, é que as nossas células são uma impressão do que? Da especialização das energias que vêm, tá certo? Dos centros vitais. Ou seja, elas imprimem o que? As nossas células, elas são a impressão de quê? São as impressões das conquistas derivadas da nossa mente, que imprime, portanto, essas conquistas ao conjunto das forças, né, nosso centro de força, nossas usinas, que por conseguinte vão imprimir aí no laboratório da organização física as condições físicas necessárias de acordo com o nosso estágio evolutivo, seja de débito, seja de conquistas de novos parâmetros do nosso crescimento espiritual. Ou seja, falando no popular, cada centro de vida desse, cada centro de força, que é a nossa pequena usina de força, ela vai imprimir, de acordo com a nossa evolução, o quê? Uma cópia da nossa mente, da nossa alma. Então, cada célula que forma os nossos aparelhos são pequenas cópias da nossa mente. Tá certo? Portanto, é fundamental mantermos a nossa mente preparada para se envolver aqui na Terra, para construir novas energias sadias, imprimindo saúde às nossas células que se renovam e, sobretudo, pensando também nas conquistas das novas reencarnações. Ou seja, nós aqui somos co-criadores do nosso corpo futuro, seja aqui na Terra, seja em outro planeta. Então, cuide da sua casa mental para que tu possas, uma nova existência, imprimir novas condições mais saudáveis de existência do seu corpo físico. Observando, como diz aqui, continua André Luiz, o corpo espiritual ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético com o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis. Quando a criatura se encontre no campo da encarnação. Fenômeno esse a que atende habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenção no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Meu Deus, estejamos próximos dessas conquistas. Para muitos que sofrem, mas como nós vimos na lição anterior de Emmanuel,
a espiritualidade, ela não vem aqui ditar as grandes revoluções que nós merecemos, mas sim ampliar as nossas possibilidades de entendimentos e nós, com os nossos esforços, buscarmos através dos nossos estudos as compreensões e as conquistas de acordo com a lei do merecimento. E aí é muito interessante destacar, então, que muitas das operações não são feitas como muitas pessoas pretendem entender no nosso corpo físico, são feitas no corpo espiritual. E aí, muitos dos atendimentos são feitos durante o nosso sono. Como diz aqui André Luiz, há diversas latitudes do globo terrestre, porque todos são nossos irmãos. E segundo grau de merecimento, mas um dia a nossa medicina irá popularizar esse entendimento da relação do corpo espiritual, a sua formação eletromagnética, a sua organização dos nossas pequenas usinas de força e a sua formação ou impressão nas células que vão se especializar na formação dos nossos órgãos. E aí o homem entenderá esse mecanismo e ajudará na organização e melhoria da nossa organização, da nossa saúde, de acordo também com as conquistas que merecemos aqui na Terra. E aí nós vimos no auge da nossa pandemia, né? Cientistas nessa matéria, né, da BBC News no Brasil, cientistas investigam como a espiritualidade pode ajudar a saúde do corpo. Como nós já vimos no capítulo sobre a ciência, né, espírita, a ciência espírita agindo na ciência material, esse crescimento nós já vimos no capítulo, no episódio, se não me engano, no episódio 25, nós entendemos aqui que a conquista dessa relação do corpo espiritual com o corpo físico, ou ajuda da espiritualidade, ela não se dará somente para trazer o que? A ausência do medicamento, o retorno às funções, aquelas ações milagrosas, mas esse entendimento dessas raízes psicossomáticas, ou seja, a relação da nossa mente na construção das energias sutis, embevecidas de saúde mental, para que transnudarem os nossos centros de forças em um conjunto de energias sutis, saudáveis, que imprimirão, por conseguinte, renovação do nosso organismo. Então, provavelmente, nós construiremos, né, máquinas, tecnologias que nos auxiliarão os fluxos energéticos nessa recomposição fluídica eletromagnética dessas forças, mas, sobretudo, com o auxílio da modificação do padrão mental, estabelecendo uma união inequívoca entre o que preside a formação do corpo, que é a nossa mente, que deriva, na realidade, de uma existência espiritual, que é um ser espiritual, que forma, então, o que? O nosso corpo espiritual, que é a grande impressora, então, do nosso corpo físico. E como nós já vimos isso no capítulo do campo mediúnico, nós cada vez mais
buscaremos entender que as nossas chagas físicas, morais e espirituais são derivadas desse patrimônio psíquico que nós adquirimos ao longo da nossa jornada espiritual e que, portanto, essas manifestações físico-existenciais são derivadas do que? Das nossas ondas mentais, do nosso patrimônio espirituais com que nós influenciamos a organização do nosso corpo espiritual e que, por seguinte, organiza toda a nossa estrutura existencial, psico-neural do nosso corpo. Sabe, então, que você é o agente co-criador da sua doença. Ela não nasce somente do nada, ela não nasce somente de uma situação externa. Ela nasce, sobretudo, das suas condições morais que afetam o seu padrão mental, que provoca ondas mentais que vão alterar a estrutura do seu corpo espiritual, por conseguinte, desequilibrando as suas usinas de força, como nós já vimos, coronária, laríngea, frontal ou cerebral, ou nutritiva, ou genésica, ou esplênica, ou seja, vai imprimir alterações nesse centro de força. Através de quê? De partículas mentais com cargas mentais saudáveis ou deletérias, imprimindo no curso das nossas experiências existenciais aquelas condições de auxílio ao nosso adiantamento ou aquelas condições ainda de atraso do nosso crescimento. Então, modificando essas nossas ondas mentais, esse nosso padrão, estabelecendo essa paz espiritual que não nos exime do nosso choque dos desafios aqui na Terra, na matéria, mas nos conduzirão, passando por essas experiências dolorosas em paz, imprimindo as nossas usinas, o que? Aquelas impressões de uma energia psíquica sutil, saturada dos princípios cósmicos elementares saudáveis e que vão, portanto, imprimir em nossas células aqueles componentes de melhora, não no nosso corpo físico, que muitas vezes poderemos desfalecer por conta das doenças, mas imprimindo ali a cura necessária onde nós necessitamos, que é no nosso corpo espiritual. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez estudando aqui conosco, com as nossas dificuldades, porque a ciência espírita ela não é simples, mas eis que há chegado o tempo das nossas conquistas sobre esse maravilhoso fenômeno que é o mecanismo da ciência espírita. Irmão, que a tua vida seja plena, seja cheia de paz, de harmonia, hoje e sempre, dia 30 de julho, e que agosto seja um mês maravilhoso na tua vida. Transforme a tua mente, ajude o teu corpo espiritual nessa existência e cuide desse corpo para a sua próxima existência no futuro. Que assim seja.